Um dos grandes mentores de Kirchner na Argentina e basicamente o pai do kirchnerismo na Argentina é Ernesto Laclau. Ernesto Laclau tem uma esposa, tinha porque ele já faleceu, que é Chantal Mouffe, e ambos defendem aquilo que se chama o populismo de esquerda, uma forma de reinterpretar a política de esquerda. Esta forma de reinterpretar a política de esquerda é altamente antagónica à visão da luta de classes. É altamente antagónica e dá uma primazia muito pequena à luta de classes, dando mais predominância a uma ideia de lógica da diferença e lógica da equivalência, no fundo dizendo que tem de haver um empreendedor político que consiga fazer equivaler em si várias demandas populares. É um bocado idealista. Há vários problemas com o pensamento de Laclau, há vários problemas com o pensamento de Mouffe, há coisas com as quais eu simplesmente não concordo e acho que o kirchnerismo falhou exatamente por causa da falta da predominância do discurso de classes. Mas há uma coisa em que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe têm razão. A esquerda tem de facto de ser mais combativa. Temos de ser mais combativos. E eu penso muito nisso. É uma coisa na qual eu penso muito. Mas antes de abordarmos aquilo que eu quero abordar neste vídeo, eu gostava apenas de vos pedir que comentem, por favor, subscrevam o canal. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha. Sem sujar, porque já sabem que se sujarem depois vão ter de limpar. Um bom truque é limparem enquanto cozinham, está bem? Comentem aí, já sabem. E vocês também sabem que, ao nível das minhas fontes de financiamento, eu tenho um paypal.me, tenho um MBWay também, que vocês podem ver aqui na parte das análises, 930613318, e tenho ainda um Buy Me a Coffee, se quiserem ajudar o meu conteúdo, está bem? Só o facto de estarem a ver já me ajuda bastante. A esquerda tem de ser mais combativa, e é uma coisa que às vezes eu sinto que a malta não está a compreender. Porquê? Porque a malta ainda acha, ou ainda acredita muito, naquela política de boa vizinhança com a direita, naquela política de defender a todo custo as instituições. E muita gente critica-me por às vezes ser demasiado efusivo, demasiado às vezes até agressivo, demasiado emotivo quando falo de algumas coisas, quando faço, por exemplo, aquele vídeo que fiz há pouco tempo sobre a esquerda ter deixado de ser fofinha. Muita gente critica-me. Mas a verdade é que eu não consigo conceber política sem emoção. Não consigo. É-me impossível. A minha experiência enquanto elemento da classe trabalhadora não me permite viver a política sem emoção. Porque eu sei que a política vai ter impacto na vida da minha mãe, que sofre de fibromialgia e já foi altamente explorada nos seus trabalhos. A política vai influir na vida do meu pai, que está cheio de hérnias e precisa de ter uma vida melhor, etc, etc. Eu sei que a política tem impacto direto na minha vida e na vida dos meus que são importantes para mim. Então como é que eu hei de conceber a política como aquela coisa em que está um comentador político a falar de forma alienada daquilo que está a acontecer? Só comentadores políticos que vêm da burguesia e da pequena burguesia conseguem fazer isso. Malta que vem da classe trabalhadora não consegue ter um comentário político assim, porque sofre os problemas na pele. E portanto a política que a classe trabalhadora faz é necessariamente uma política de emoção. Muita gente diz que o grande problema da extrema-direita é apelar ao ressentimento. Não, o grande problema da extrema-direita não é apelar ao ressentimento. O grande problema da extrema-direita é encontrar um espaço vazio de ressentimento e mobilizar esse ressentimento contra determinados grupos da sociedade que não têm culpa absolutamente nenhuma daquilo que está a acontecer. Ao passo que a esquerda devia sim aproveitar-se desse ressentimento e mobilizá-lo contra o grande capital. Então a esquerda tem de praticar uma política de emoção. Não pode praticar uma política de defesa das instituições e de moralidade. Jogar no campo da superioridade moral é a pior coisa que podemos fazer, porque a moralidade pertence ao senso comum. E o senso comum é de direita. Compreendem? Então eu não consigo subscrever uma política que não tem emoção, que não tem efusividade, que não lida com o ressentimento das pessoas, porque o ressentimento das pessoas é absolutamente legítimo. É legítimo. Então se tu trabalhas todos os dias, tens uma merda de trabalho, tens uma merda de patrão, tens depois serviços públicos que não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar, quando tu és extremamente tributado pelo teu trabalho, e é verdade, em Portugal nós somos demasiado tributados pelo nosso trabalho, ao passo que o grande capital é pouco tributado, há uma discrepância muito grande dos impostos sobre o trabalho e dos impostos indiretos para os impostos sobre o grande capital, sobre os impostos basicamente em sede IRC, há uma discrepância muito grande e há que compreender que isso leva as pessoas a sentirem um ressentimento muito grande em relação ao Estado, em relação ao capital, em relação a uma série de coisas. Só que se há um espaço vazio de ressentimento que não é aproveitado pela esquerda, podem ter a certeza que a extrema-direita
vai aproveitar-se dele. E, portanto, a política de mera boa vizinhança com aqueles que são os cachorrinhos da burguesia não funciona. A política tem de ser vivida com emoção. Vocês acham que Lenin não tinha emoção? Vocês acham que Marx não tinha emoção? Vocês acham que Engels não tinha emoção? Mas parece que nos esquecemos disso. Lenin era um indivíduo extremamente emotivo, porque sentia os problemas na pele. A esquerda esqueceu-se disso. Esqueceu-se. Como é que nós somos capazes de ficar impávidos e serenos quando tivemos um trabalhador brasileiro de 28 anos, a minha idade, a ser obrigado pela empresa a ir salvar material numa zona de risco? Esse trabalhador acabou por ser consumido e carbonizado por um incêndio em Portugal. Como é que nós somos capazes de ficar impávidos e serenos quando nós sabemos perfeitamente que há interesses económicos nos fogos? Empresas de celulose, empresas que querem aproveitar-se de determinados terrenos, que muitas vezes são áreas de proteção natural, etc, etc. Nós sabemos muito bem que, mesmo então, no caso do Brasil, não é Estados Unidos, é no Brasil, mesmo no caso do Brasil, então, é um caso muito evidente. As queimadas têm um interesse económico evidente, ainda mais evidente do que em Portugal. Como é que nós podemos ver hectares a serem consumidos e termos aquele comentário político completamente alienado, completamente aliado dos problemas, completamente acima da situação, quando a situação nos afeta diretamente? Não é possível. É impossível viver o que está a acontecer, por exemplo, em Gaza, sem emoção. Não dá. Portanto, é assim, se vocês não gostam que eu de vez em quando tenha emoção, manifeste emoção, não vejam o meu canal. Não vejam o meu canal. Porque eu vou sentir emoção. A política atua diretamente sobre a vida das pessoas e quem não é capaz de compreender isso, não percebe de política. Compreendem, meus amigos? Então eu não vou parar de fazer conteúdo mais emotivo, mais efusivo, porque a esquerda precisa necessariamente disso. Nós não somos aqueles que defendem a moralidade e as instituições. Nós somos aqueles que pretendemos negá-las e trazer um novo mundo. Como é que nós podemos dizer que queremos um novo mundo e toda a gente acha que somos aborrecidos? Não, não pode ser. Nós não temos apenas de ser radicais no conteúdo, temos de ser na forma, nós temos de aparentar ser radicais. Não pode haver uma discrepância entre a forma e o conteúdo. Se nós somos radicais, temos de ser na forma e no conteúdo. A forma importa, ainda por cima, agora que temos meios de comunicação em que as pessoas podem partilhar os seus próprios conteúdos, compreendem? Não dá para... É cansativo isto. É cansativo ter de estar constantemente a repetir isto. É muito cansativo. Porque, malta, a política é para ser vivida com emoção. E às vezes vamos dizer uns palavrões, às vezes vamos dizer umas asneiras. É verdade, porque irrita, porque cansa. Porque a injustiça dói. Porque a injustiça mói o coração. Nós não podemos ficar simplesmente completamente estoicos. Olhar para as coisas que acontecem é para viver com emoção. E muita gente foi votar na extrema-direita porque viu uma coisa que não estava a ver na esquerda. Era emoção. Era emoção. Agora, emoção sem luta de classes também não adianta, não é? Como é o caso do Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. Nós vimos o que foi o kirchnerismo. Mas é preciso emoção. E emoção não significa falta de ponderação. Há emoção ponderada. Eu sei que às vezes tem alguns excessos. Mas curiosamente nos vídeos em que tenho mais excesso, a malta vê mais. Alguma coisa eu devo estar a fazer bem. Percebem? Então, como é que vocês conseguem conceber a política sem emoção? Quando é uma coisa que atua diretamente sobre a vossa vida comunitária. Vocês acham que os palestinianos que estão em Gaza conseguem praticar política sem emoção? Acham? Quando vem o seu pai a ser morto, a sua mãe a ser morta? Conseguem. Quem vive a política sem emoção está numa posição privilegiada na sociedade. Um Sebastião Bugalho conseguiu fazer comentários sem emoção nenhuma porque as políticas públicas praticadas pelo governo não o iam afetar a ele não é da classe trabalhadora. Percebem? Malta, nós somos da classe trabalhadora. A política a nós afeta-nos diariamente. É uma questão de exploração, é uma questão de opressão. E a opressão dói, e a opressão tem de ser vivida com emoção. Nós não podemos combater a opressão com estoicismo. Não é possível fazê-lo. Não é possível negar as nossas emoções. A política é para ser vivida com emoção.
E a direita já aprendeu isso. A esquerda tem de voltar a aprender. A esquerda tem de reaprender isso. Há que saber apelar às emoções das pessoas. Porque não é por tu apelares às emoções que deixas de ter razão. Não é por tu estás chateado com uma injustiça que aquilo deixa de ser uma injustiça, meu amigo. Eu não gosto nada daquela coisa de menos emoção, mais razão. Não, desculpa. Pode haver razão e emoção em conjunto. Pode haver razão em dizer que existe um grande capital que está a explorar os trabalhadores e emoção ao dizê-lo de forma efusiva e por vezes agressiva. Porque não é mentira nenhuma, é verdade, é justo e tem de ser dito com confiança e determinação. Então, é isso. Eu não vou ficar calado ou ficar completamente impávido e sereno quando vejo coisas do arco da velha acontecer, meus amigos. E espero que vocês também não. Sintam, falem, manifestem-se, gritem se for preciso. A política é para ser vivida assim, ok? Se querem continuar a ouvir-me, se querem continuar a ver o meu canal, esperem, estejam na expectativa de que eu faço política com emoção. E com razão. Porque estão a ver aqui este... Oi! Eu confundo-me sempre. Estão a ver esta prateleira aqui atrás? São livros que eu estou constantemente a ler. Uma coisa não invalida a outra. Está bem? É isso, malta. Bom domingo.